Olá, olá, tudo bom? Tudo bom? Olá, mãos de bruxa, como vai, Daphne? Tudo bem? Estamos aqui hoje de novo, depois de um tempo de parada, retomando as lives de quarta-feira. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu deixei em aberto ali na última live que eu fiz, que é sobre a postura dinâmica, né? No corpo presente, como vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, tem vários vídeos aqui no IGVT do Instagram, também tem vídeos lá no YouTube, no meu canal Tuti Madásio. Então eu tenho reiterado sempre o trabalho do corpo presente, né? Que é um trabalho corporal que se fundamenta no reconhecimento da sua estrutura óssea articulada, e daí existe uma série de evoluções no trabalho corporal, né? Normalmente ele começa lá pela sola dos pés e sobe até a tua cabeça. Então você vai tendo a oportunidade de entrar em contato com toda a estrutura do teu corpo articulada, e isso traz um bem-estar enorme para o corpo, porque quando a gente se posiciona na nossa estrutura, ao mesmo tempo as nossas musculaturas, né, todos os tecidos que envolvem o nosso corpo, eles são ativados, né, eles são oxigenados, né, eles são revitalizados. Então é sempre bom lembrar, né? E então hoje a gente fala da postura dinâmica, porque muitas pessoas procuram trabalho corporal porque querem melhorar a sua postura, né? Isso é muito comum, né? O que você quer? Não sei, eu me sinto meio torta, eu gostaria de melhorar a minha postura. A postura, ela tem uma imagem na nossa vida, né? Daquela coisa muito firme, ereta e quase que enrijecida, né? Porque é sempre um lugar assim, tem que corrigir a postura, né? De correção de postura, né? A postura diz muito da gente, na verdade, né? Ela é um reflexo de nós, enquanto pessoas, indivíduos, como a gente se posiciona no mundo, né? E essa ideia de uma postura, ela muitas vezes vem acompanhada de uma certa rigidez, né? Então as pessoas acham que tem que ficar meio durinha, enfim. Não quero entrar muito nesse lugar dessa postura rígida e como cada pessoa sente a sua própria postura. A postura, ela é uma, como eu falei anteriormente, ela é uma questão muito do indivíduo, ela é individual, né? Como você está no seu corpo, como você se apresenta, se encontra nesse corpo. Ela é muito individual. E o conceito que a gente traz aqui no corpo presente, ela não é dessa postura que se fala, não é dessa postura que tem que ser corrigida, né? É uma postura presentificada, né? É uma postura que está associada à ideia da dinâmica do teu corpo. Então, quando a gente pensa em algo parado, a gente pode pensar algo já meio morto, aquilo que não vai nem para frente nem para trás. E até essa ideia de mortalidade, ela é equivocada, né? Porque a morte, ela é movimento também. Eu já falei isso em outras lives que eu fiz, né? Que não existe nenhum movimento na vida. A vida, ela é puro movimento. E na postura não é diferente, na nossa postura, né? Quando a gente trabalha o nosso corpo, a gente começa a perceber que para você sustentar determinadas posições, você tem uma série de forças que atuam no seu corpo, né? Essas forças, elas estão sempre se reequilibrando, né? Para você garantir o teu corpo no movimento, ou aparentemente parado. Então, sempre tem uma conjunção de forças que estão atuando para você se manter numa posição em equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio, ele prevê um dinamismo. Ninguém fica absolutamente parado, né? Sempre, para você parar internamente, você tem sempre uma constância de equilíbrios de força. Quando você está no movimento, né,
todo o teu corpo, ele trabalha para poder dar conta daquele movimento de passagem, daquele movimento de transição. Então nunca você está absolutamente em pausa, nem quando a pausa é aparente aos olhos externos. Existe sempre uma série de forças atuantes, né? Então esse sentido que eu gostaria, obrigada, esse sentido que eu gostaria de trazer para cá, né, para a gente poder trocar uma ideia a respeito desse corpo em movimento e dessa postura dinâmica, porque nosso corpo ele está constantemente buscando formas de se posicionar, né? No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, oi B, na nossa vida cotidiana a gente está sempre em movimento, em mobilidade, né? A gente nunca está absolutamente parado. E quando o nosso corpo se deita, tem uma série de processamentos que acontecem para estabilizar esse corpo num estado de repouso, né? Mas no nosso dia a dia, o nosso corpo ele está sempre agenciando essas forças do movimento, essas forças internas que distribuem nosso peso, que criam o nosso senso de equilíbrio, né? E a gente percebe esse corpo em desequilíbrio, em equilíbrio, e a gente está sempre nessa inconstância. Então, se vocês... Oi, B! Se vocês quiserem, a gente pode abrir aqui uma conversa para a gente poder trocar ideia a respeito, né, do sentido. Qual é o sentido de postura para você, né? Como você entende essa postura? Como você percebe esse teu corpo parado ou em movimento? E a gente começar a configurar aqui uma ideia. O conceito de postura dinâmica é um conceito que eu constantemente trabalho dentro do corpo presente, né? Então eu nunca vou falar de um corpo que pega essa postura, segura nessa postura, fica nessa... Não, o corpo ele sempre está entendendo o que ele deve fazer para te garantir estar no espaço, no movimento ou em pausa de movimento. Ele está sempre buscando esse equilíbrio, tá? Legal. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, seria muito legal, porque aí a gente pode fazer um bate-bola em cima dessa ideia de postura e de postura dinâmica, né? Alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Tô aqui para falar, mas também hoje eu tô aqui para ouvir vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem colocar alguma questão em pauta, a gente está aqui. Eu me interessei muito há um tempo atrás, não faz muito tempo, por um livro que foi... Oi, Kelly! Por um livro que chegou para mim, que ele chama Forças Dinâmicas, né? E isso me interessou demais, porque eu falei, poxa, que legal, né? Alguém que também pensa, né? Essas posturas, né? De uma forma diferente dessa usual, de se entender que o corpo tem uma postura fixa, né? E que quando a gente vai procurar um trabalho corporal, na verdade, a gente tem muito essa ideia que a postura vai melhorar, né? A minha postura, a minha posição, né? E na verdade, tudo isso, a postura sua no mundo, ela está atribuída também a como você se posiciona no mundo com os seus próprios valores, né? Aí a gente transcende até um pouco essa questão da fisicalidade para entrar numa concepção de como eu me coloco no mundo, né? Entendendo que a postura é algo individual, é algo de cada um e que nem todo mundo vai ter a mesma postura, nem de posicionamento e nem no seu próprio corpo, porque cada corpo ele é um universo único também,
né? Então, pessoas que passam pelo mesmo adestramento, que estão ali trabalhando com o seu corpo, fazendo uma série de exercícios, né? Então, esses corpos, eles respondem a tudo isso de forma particular e única, né? Um corpo nunca vai ser diferente do outro, nunca vai ser igual ao outro, um corpo nunca vai ter a mesma postura que o outro, e quem está nesse corpo também se apresenta ao mundo de uma forma diferente. E o ponto principal é esse: você tem essa percepção de si, do seu corpo, né? E você traduz isso na sua forma para o mundo, né? Então, quando você se aventura em desenvolver um trabalho corporal, ele beira o trabalho do autoconhecimento. Quanto mais você vai trabalhando o seu corpo, mais você vai mexendo com as suas histórias, com os seus conteúdos, de perceber como que você lida com a instabilidade, como você lida com a dificuldade, como você lida com a flexibilidade, como você lida com a rigidez. Então, a sua percepção sobre o mundo, sobre você, ela vai se transformando, né? E a gente deixa de ser um ser absolutamente pensante e racional para ser uma pessoa que pensa com o corpo todo. E os nossos pensamentos, eles caminham, né? Só num campo mais meditativo você consegue ter um pouco mais esse silenciamento da mente. Porque o nosso corpo, a nossa mente, ela está sempre produzindo ideias, imagens, pensamentos, intuições, né? E então, para vocês perceberem, né, que nem mesmo nos pensamentos a gente consegue ter alguma coisa rígida. E quando a gente enrijece o nosso pensamento, a gente enrijece o nosso corpo e vice-versa. Então, quando pensa-se equilíbrio dinâmico, postura dinâmica, você tem a oportunidade de entender que a gente não é sempre a mesma coisa, que somos seres de passagem o tempo inteiro e que nos alimentamos e nos retroalimentamos de diversas formas, né? Tanto pelas sensações internas do próprio corpo, como também pelas coisas que a gente absorve do mundo externo a nós. E a gente está sempre elaborando tudo isso na gente, isso vai nos constituindo, né? E na medida que você tem essa flexibilidade, esse arejamento para o movimento, para você pensar o seu corpo enquanto uma postura dinâmica, significa que você se coloca em abertura para o mundo, para você também pensar junto com esse mundo de uma forma dinâmica e não estática, né? Olha que coisa maravilhosa isso, né? Postura perante a vida. O Kelly, ele é um mestre de yoga, um professor de yoga, né? Uma pessoa ligada à Ayurveda, né? E na yoga, por exemplo, a gente tem essa possibilidade, você tem posturas, né? Que são os asanas, e aí depois o Kelly me corrige se eu estiver errada. A gente tem as diversas posturas e a gente precisa ultrapassar essa postura para a gente poder transcender a ela e realmente entrar no campo mais meditativo da yoga, né? Enquanto a gente tem o impedimento do físico, né, dificilmente a gente supera e atravessa para um outro nível, vamos dizer, de percepção de si, do mundo, né? E enfim, eu acho que isso não tem fim, né? Essas elevações, até onde você pode ir quando você supera a dificuldade, né? Os desafios da fisicalidade. E a yoga, ela tem uma postura que aparentemente ela é estática, né? Então eu vou fazer o asana e aparentemente eu tô lá parado. Mas enquanto você está nesse asana, quantas forças estão trabalhando para que você consiga permanecer, né, nos freezes, né? Quanto você precisa
equilibrar dentro do seu corpo, quantas forças precisam se recompor constantemente para poder trazer aquela imagem daquela pessoa calma, tranquila, né? Nesse mundo externo. Então, o que está aparentemente aos olhos não é o que acontece efetivamente dentro do nosso corpo, né? Falei certo, Kelly? Falei certo? Responde para mim, né? Então, eu gosto muito de trabalhar a partir dessa premissa de que tudo sempre está em movimento, né? De que tudo sempre está em movimento. E que mesmo... sim! Mesmo a gente estando aparentemente nessa condição, a gente tem sempre esse jogo de forças. E quanto mais na yoga você tem essas posturas. E quando você vai para uma prática corporal que ela já é determinada pelo próprio movimento, né? Então, imagina quantos agenciamentos você tem para que o corpo ele possa responder com qualidade, né, a essas movimentações, né, de forma ao teu corpo estar ativo, né, nessas movimentações. A gente também tem aí, entra num campo, né, de uma percepção do que é um corpo ativo, um corpo em movimento, um corpo pleno, né? As pessoas hoje têm muito a questão do sedentarismo. E como, volto a dizer, sedentário para quem está de fora, mas internamente o corpo ele fica buscando formas de se equalizar aquela condição que ele está sendo, das circunstâncias que ele está vivendo, né? Então uma pessoa sedentária, ela vai ter uma acomodação das forças, né? E você fica muito mais passivo e não ativo na sua vida. Então essa passividade, ela vai gerar uma baixa tonificação, ela vai gerar uma baixa circulação de oxigenação, de água no teu corpo, de hidratação, porque os seus tecidos, eles precisam dessas forças atuantes e dessa energia do movimento para ele poder transpirar, para ele poder tonificar, para ele poder respirar, né? Então, o sedentarismo, ele é um movimento, sim, mas ele é um movimento... Olá, Lifestyle, Osmar! Ele é um movimento que não vem te beneficiar. Ele é um movimento que pode, com o tempo, trazer grandes prejuízos a esse corpo, né? Um movimento inverso. Ao invés de ser um movimento para a vida, ele acaba sendo um movimento de destruição. Então, é super importante mínimas experiências que sejam, sempre buscar, né? Coisas, lugares, possibilidades que ativem a sua vontade, ativem a sua energia. E não precisa ser só uma aula de dança, de trabalho corporal, mas situações, cenários, né? Onde você sinta que o teu vigor, ele vem para cima, né? Porque isso vai exigir um cardiovascular, né? Ele vai exigir a tua circulação, você fica rosada, você fica feliz, o teu olho brilha, você exala, né? A tua pele transpira, então significa que o teu sistema metabólico, ele tá agindo, né? Então essas respostas, elas também são muito lindas de você observar no seu dia a dia, né? Em que medida o teu corpo ele tá vivo, né? Você tá viva, tá presente nele. Em que medida você se sente apagada, desestimulada, desvitalizada ou desvitalizado, né? Então é legal observar isso também no teu corpo, né? Quando você come algo que te deixa bem, que te deixa feliz, que traz uma energia, né? É diferente de quando você come algo que às vezes você até
pressupõe gostar, mas que não traz essa mesma vitalidade para o teu corpo. Então são pontos que a gente, independente de se fazer um trabalho corporal, independente de fazer uma yoga, de fazer uma prática de dança, de andar de bicicleta, de correr, de nadar, tudo assim, tá bem complicado hoje em dia, mas independente de uma prática ativa, né, de corpo, que exija efetivamente de um corpo, mas perceber no seu dia a dia quais são as atividades que você se propõe que te deixam ativa, que te fazem vibrar, que te faz estimular esse corpo de uma forma interessante, né? Onde você sente que o teu sistema está sendo exigido de uma forma benéfica, né? Sentido do movimento para a vida, né? Eu vi você, Osmar, sim, sim. Muito legal. Então, aí voltando para o trabalho corporal, né, a gente busca ativar esse corpo, ativar essas percepções, de modo a que essas forças, elas fiquem audíveis, né? Você começa a escutar de você mesmo como o teu corpo está naquele momento, quais as forças que estão sendo exigidas para esse corpo se manter numa postura dinâmica, né? Não nessa postura parada, né? Como... legal, obrigada, Osmar, grata aí também pelas suas palavras. Como a gente escuta esse corpo, como a gente começa a ficar mais sensível a um transporte, né? A partir do momento que você se posiciona no espaço, você gera um apoio, por exemplo, um apoio de 4, né? Todo mundo aqui engatinhou, né? Quando você se coloca num apoio de 4 pontos, né? Ou seja, 2 joelhos e 2 mãos, né? Você começa a perceber como que a mão em contato com o chão, ela se transporta, essa sensação ela se transporta e ela vai atravessando o teu corpo. A gente sabe hoje que o corpo, ele é todo interligado. As pessoas falam isso de diversas formas, né? E uma das últimas agora são as fáscias. Então, a gente sabe que a gente tem um sistema conector, né? E essa conexão, ela permeia o corpo inteiro, é uma rede, né? É uma rede de transmissão de sensações, de experiências, né? Então, o corpo, ele tem, já assim lá no início de 1900, né? Algumas pessoas estudiosas do corpo falavam do transporte, né? Na eutonia se fala do transporte, né? Que é essa percepção que a partir do chão eu transmito para o meu corpo e ele vai chegando lá no outro dedo da minha mão e ele vai atravessando a minha bacia e ele vai para os meus membros inferiores. Então essa rede de informação, ela acaba sendo mais perceptível de como essas informações elas vão acontecendo quando você cria essa intimidade, né, com esse corpo, com o movimento, né? Quando você começa a perceber o teu peso, a sensação, né? Por exemplo, aqui sentada, né, onde eu tô, né? Se eu mergulhar nessa minha sensação corporal, eu vou sentir os meus pés tocando o chão. Essa sensação dos pés vai até o meu dedão do pé, né? Passa pelos meus dedinhos, calcanhar. Então, eu vou com essas informações subindo e me dá a percepção de que eu estou sentada. Mas para eu ter essa percepção, vários pontos foram acionados. Muitas forças estão sendo acionadas
para me dar essa informação e para me trazer essa postura que pode ser vista aos olhos dos outros, né? Então, todas essas forças dinâmicas, elas estão constantemente acontecendo e atualizando para que a gente se encontre no aqui e agora, no presente, em movimento, em conexão com a gente mesma, tá? Era um pouco isso que eu queria trazer. Eu fico muito feliz das pessoas que passaram por aqui. E se vocês quiserem fazer pergunta, aproveita, porque depois que eu desligar a live, aí vocês podem mandar inclusive um oi, Bruna, podem mandar inclusive um direct e fazer perguntas, fala, Tuti, isso, como é que é isso, como eu percebo isso. Esse tipo de troca, ela é muito rica, né? Porque a gente tá aqui diante de pessoas que a gente conhece, mas também de pessoas que a gente não conhece. E é muito legal quando essa rede, né, começa a se estabelecer. Então, por exemplo, né, o Instagram, ele tem uma força dinâmica, né? Ele nunca tá parado. A gente sempre tem um feed rolando. Então, isso acontece com a gente, com a nossa postura, né? Então, o nosso feed aqui tá sempre rolando, nosso stories tá sempre acontecendo coisas. Então, acho que é uma boa imagem para a gente perceber como tudo está em constante mudança, né? E equilíbrio, né? E equilíbrio de forças. Na medida que minhas mensagens correm, me dá um pulso. Eu tô nesse movimento. Quando para, né? Eu tenho que me reconectar, eu tenho que me religar aqui para me redimensionar diante do que está acontecendo. Então, sempre tem esse jogo de forças do corpo internamente, fisicamente falando, né, organicamente, e também esse diálogo aberto e franco com o que se passa em torno da gente, com o que se passa em volta de nós, né? E então a Bruna está aqui, né? A gente conversou sobre essa necessidade de ser muito assertiva na vida, né? Então isso condiz assim, a minha postura tem que ser essa, eu tenho que ser assim. E não, a gente está sempre podendo arejar, criar espaços, né? Desligar, ligar de novo, e a gente vai temperando a nossa vida, né? A gente vai colorindo a nossa vida de acordo com as nossas sensibilidades e percepções e, antes de tudo, confiança na existência, né? A gente tem esse lugar de confiar naquilo que virá, de confiar. Então, dessa forma, o teu corpo fica livre para poder estar, né? E são experiências que você, em conexão com o seu corpo, você pode ter, né? Isso num grau mais íntimo, de uma busca, de um trabalho pessoal, ou num lugar mais amplo, né? De como que você se coloca diante das questões que vão surgindo para você na tua vida. Então, do micro ao macro, do macro ao micro, e a gente segue nessa proposição da nossa postura dinâmica, aberta para os acontecimentos, para a vida, para tudo aquilo que o movimento pede para a gente estar reequilibrando, redimensionando, reconectando, ressignificando. Então, queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Agradecer demais todo mundo que participou, que teve aí a sua presença, tá? E a gente se vê na próxima live, provavelmente na próxima quarta-feira. Então, nos veremos lá, ok? Um beijo grande para todo mundo. Quem quiser saber do Corpo Presente, é só acompanhar no feed, as aulas que a gente faz, tudo que acontece, de vez em quando eu vou publicando, e as pessoas que tiverem curiosidade podem mandar direct, podem perguntar. Vai ser um grande prazer responder a tudo que chega, tá bom? Então, um grande beijo, saudades também, e a gente se vê. Tchau, tchau!